Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eduarda e hoje nós vamos falar sobre os ovos azuis da serpente. Então eu gostaria de avisar você que não sabe e relembrar você que já sabe que está rolando um sorteio desse exemplar, Os Ovos Azuis da Serpente. Na verdade, não um, mas 10 exemplares estão sendo sorteados. Então se você assistir ao vídeo resenha e se interessar por esse livro, o link para o sorteio vai estar aqui na descrição. Só seguir as instruções que vão estar no post que você vai estar participando. Já adianto que vale muito a pena e se você ganhar, com certeza você vai ter uma ótima leitura para fazer. Certo? Dado o aviso, então vamos lá. O livro Ovos Azuis da Serpente é escrito pelo Roberto Marcos, é um autor nacional mineiro, que entrou em contato comigo para ver se eu não tinha interesse em ler o livro dele, que, meu Deus, gente, que livro bom, sério. Sobre o que é a história? Basicamente, nós vamos acompanhar, então, 4 figuras, 4 personagens principais que vão morar no mesmo condomínio. Eles são a Bela Flor, a caçadora de prazeres, o Benjamin, o ganhador de dinheiro, a Bizé, a aprendiz de bruxarias, e o Bento, que é o quase morto ou quase vivo. Como eu disse antes, eles vão morar em um condomínio em uma cidade no interior de Minas Gerais, e essas 4 personagens, elas não se conhecem, elas moram no mesmo condomínio, que é um prédio de 6 andares ao total, mas elas não se conhecem, elas não possuem relação entre si. Até aqui, no início do livro, o narrador já deixa claro para nós que a vida dessas 4 personagens vai encontrar um ponto de convergência no momento em que acontece uma tragédia nesse condomínio. E que para você descobrir o que aconteceu nesse condomínio, você obviamente vai ter que ler o livro para descobrir. Mas eu já adianto que o final, senhoras e senhores, o final é assim, ó, decair o cu da bunda. Certo? Perdoe a expressão com palavrão se você não gosta, mas eu não consegui encontrar outra coisa que definisse o que eu senti com o final desse livro. Então assim, se você, assim como eu, gosta de finais com reviravolta, talvez Os Ovos Azuis da Serpente seja um livro para você. Mas eu também preciso dizer que o ritmo da história é um pouco lento, porque o autor optou por apresentar cada um desses 4 personagens principais de uma maneira muito detalhada e com bastante esmero. Porque existem fatos que no passado dessas personagens vão explicar para o leitor como eles chegaram onde eles estão e por que eles são como eles são. E eu já adianto para vocês que alguns acontecimentos nos passados dessas personagens são extremamente difíceis de ler, são extremamente traumáticos. Então se você é uma pessoa sensível, talvez, assim, só talvez você não devesse ler. Porque é realmente forte o que acontece com esses personagens. Eu não quero falar o quê, mas fica o aviso de gatilho pra você que é uma pessoa mais sensível. Por isso mesmo que no início o livro pode não parecer tão engajante assim, porque o autor, ele faz questão de desde o início deixar claro que, bom, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa muito errada vai acontecer, e você não sabe o que, por isso que você continua lendo. Aí, a partir da metade do livro, é só ladeira abaixo. Na real, acho que um pouquinho antes da metade do livro já começa a descer a ladeira e depois disso só vai. E depois disso simplesmente vai. Você vai lendo porque você fica, meu Deus do céu. Então digamos que a narrativa da história ela tem um clima crescente, mas ela não é uma narrativa de ação. Nós realmente conhecemos essas personagens de maneira bem profunda para que a gente possa entender elas, porque o importante nesse livro não são as ações, mas as personagens. Eu acredito que o ritmo da narrativa talvez não se modifique ao longo dela tanto, porém os acontecimentos, à medida que você vai descobrindo coisas que aconteceram, fazem com que você fique instigado a continuar, porque a ação de fato, é muito pouca. Mas é óbvio que não deixa de ser um livro engajante, como eu disse pra vocês. No início pode não parecer, mas à medida que você... Poxa, no início pode não parecer, mas à medida que você vai lendo e descobrindo o que aconteceu com esses personagens, você, minha cachorra quer sair, você fica engajado na leitura. O que você quer? Quer sair? Te amo. Dá oi pra câmera. Ainda nessa questão da narrativa, a leitura vai acabar exigindo um pouco do leitor, porque o jeito que o autor escreve é um jeito mais, como eu posso dizer, não é rebuscado a palavra, mas não é um jeito que você encontra em qualquer livro. É algo bem mais trabalhado, é algo bem mais lapidado. E eu realmente acho que esse tipo de escrita, que esse estilo de escrita que você encontra em Os Ovos Azuis da Serpente, também é muito influenciado pelo tipo de narrador que você vai ter nessa história. Porque, veja bem, é um narrador que vai relatar a história pra você, mas ele também vai, em diversos momentos, usar de primeira pessoa do singular, ou seja, o eu,
pra quem sabe dar a opinião dele de uma forma meio indireta. Então você vê que esse narrador não é exatamente imparcial como a maioria dos narradores é. Pelo menos como a grande maioria dos narradores tenta aparentar que é. E aí você fica, talvez esse jeito mais trabalhado, mais rebuscado de escrever seja uma maneira do próprio narrador da história manipular o leitor. Porque você, sabendo que é um narrador que usa a primeira pessoa, você sabe que vai ter a visão desse narrador sobre o que aconteceu, sobre os fatos que aconteceram. Então não vai ser a visão do que realmente aconteceu. Assim, ele vai te contar a história. Você vai saber o que vai acontecer. Mas você tem que estar ciente de que ele não é um narrador completamente imparcial. Porque realmente vai parecer em alguns momentos que o narrador, ele foi alguém que investigou essa história a fundo para contar para nós. Como se fosse um narrador detetive ou mesmo um jornalista investigativo. Então, em diversos momentos, eu realmente achei que fosse um detetive ou um jornalista. Por isso, então, cuidado com o narrador dos Ovos Azuis da Serpente. Você pode estar sendo manipulado e você nem sabe. Aqui eu usei vários post-its, alguns azuis e outros rosa. Os rosa eu usei quando o narrador usou a primeira pessoa do singular, ou seja, o eu. E eu depois me arrependi que eu deveria ter marcado também quando ele usou a primeira pessoa do plural, que seria o nós, porque ele usa bastante também. E eu deveria ter marcado, mas eu não marquei. E um dos motivos que eu também acho que o narrador usa bastante o eu é porque ele também deixa implícito e explícito várias críticas sociais e várias críticas à religião, mas não à religião em si, e sim à moralidade das pessoas que se dizem religiosas. Acho que isso também acaba influenciando no tipo de narrador que o autor escolheu para essa história, e que são críticas que algumas vezes vão ser mais veladas, mas tem outras que você fica tipo, essa doeu, sabe? Essa você fica, essa eu senti na alma, porque algumas vezes são bem pesadas. Pelo menos eu achei pesadas. Anteriormente eu citei pra vocês que os 4 personagens são a Bela-Flor, a caçadora de prazeres, a Bizé, a aprendiz de bruxarias, o Benjamin, o ganhador de dinheiro, e o Bento, que é o quase morto ou quase vivo. Então, esses nomes que eles recebem logo após o nome principal das personagens são chamadas de epítetos. E epíteto é uma coisa usada desde a Antiguidade Clássica, desde a literatura clássica, como por exemplo você tem em Ilíada, o Aquiles, ele é chamado de Aquiles, ou o de pés ligeiros, ou o filho de Tétis. Então é um recurso literário que já existe há bastante tempo e que o autor inseriu aqui. E eu fiquei me perguntando por quê. Ele não deve ter inserido por acaso apenas pra ficar bonito. Pode também, né? E eu posso estar errada, mas enfim. E eu realmente fiquei pensando, porque assim, você vai usar o epíteto principalmente quando você quer se referir a grandes personagens. Como eu disse antes, o Aquiles. O Aquiles é um herói clássico, herói grego, cheio de virtudes e que ele acabou morrendo porque ele tentou ser maior que os deuses. Mas você também tem o Don Quixote, que é o cavaleiro de triste figura, que seria uma figura honrosa, mas sempre associada com boas coisas, digamos assim, com boas características, porque afinal ele é um cavaleiro, e o cavaleiro tem sua honra, tem sua coragem. Você também vai ter nas figuras históricas Alexandre o Grande, que foi considerado um grande líder, ou você também tem a Catarina a Grande. Então você vê que geralmente epítetos são associados a figuras grandes, a figuras boas, figuras importantes. E isso me chamou a atenção porque essas personagens aqui, a Bela-Flor, o Benjamin, o Bento e a Bizé, são todos personagens meio que à margem da sociedade, mas não necessariamente à margem. Eles têm defeitos. A Bizé, por exemplo, ela é considerada uma bruxa e, bom, bruxas são hereges, então ela é diferente. Você tem o Bento, que é o quase morto ou quase vivo, que é alguém que não sai do seu apartamento, vive num limbo entre a vida e a morte, de certa forma. Então ele é alguém excluído socialmente. E você tem o Benjamin, que ele ganhou dinheiro, mas ele não ganhou de forma lícita, ele roubou, ele enganou pessoas. Então ele não tem uma característica do herói virtuoso, da honestidade. E você tem a Bela-Flor, que é a caçadora de prazeres, que fica subentendido desde o início do livro que ela é uma prostituta, e prostitutas estão à margem da sociedade. Quer dizer, não necessariamente prostituta, ela poderia simplesmente ser uma mulher que gosta de transar bastante, né? Acabei de me pegar num preconceito aqui, olha que horror. Fica subentendido ali que ela tem uma vida sexual ativa, porque ela busca prazeres. Para uma mulher, não é bem visto isso. A mulher tem que ser recatada, tem que ser recolhida, tem que ser do lar.
e a Beija-Flor não é assim. Então você vê que todos eles não se encaixam no estereótipo de alguém que receberia um epíteto, mas eles recebem. E aí eu achei isso uma coisa engraçada, uma coisa meio irônica, assim, que eu não sei se o autor pensou nisso quando ele colocou esses epítetos. Mas eu prestei atenção e eu fiquei, ai, que legal, achei contraditório, assim, talvez pra fazer uma brincadeira, pra mostrar que essas pessoas, apesar de serem não heróicas, apesar de serem excluídas socialmente, elas também recebem epítetos porque elas são de alguma forma únicas no seu ser, digamos assim. Ainda mais depois que você lê o final da história e você fica, nossa, faz bastante sentido esse final aí que, gente, caraca, puta final, sério. Pra fechar o vídeo, então, eu queria dizer que o autor ele usa bastante de caracterizações, de descrições dos lugares, porque, como eu disse antes, a história se passa no interior de Minas Gerais. Então ele gosta de descrever a vida interiorana do estado, e eu tenho certeza que ele usou diversas expressões regionais e que eu não pude pegar porque, enfim, não sou mineira. Mas eu tenho certeza que se você for mineiro, você vai ler e vai ficar, ah, que engraçado, essa expressão aqui é da minha região. Dá pra ver que o autor ele teve bastante cuidado em descrever o próprio estado, e inserir isso na narração é uma maneira de contar a narrativa e também de acrescentar a ela, e talvez até o próprio narrador da história seja de Minas Gerais. Antes de finalizar o vídeo, então, eu gostaria de lembrar você que tá rolando o sorteio. Corre aqui no link da descrição, são 10 exemplares dos Ovos Azuis da Serpente que estão sendo sorteados. Um livro muito bom, um livro muito, muito bom, diferente. Talvez você esteja procurando algo diferente para ler. Os Ovos Azuis da Serpente é uma boa pedida. É uma história meio de suspense, de mistério, mas que vai misturar resquícios de psicologia, vai misturar crítica, vai inserir vários assuntos polêmicos. Assim, gente, bastante polêmicos mesmo, certo? Então, por favor, não deixe de participar do sorteio caso você tenha se interessado pelo livro. E foi isso. Me comente aqui embaixo se você já leu o livro, se a minha resenha conseguiu despertar o seu interesse em ler essa história. E foi isso. Muito, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero você num próximo e tchau, tchau!